Este vídeo de arte que hoje decidi dedicar ao Antigo Egito constitui uma homenagem e um profundo agradecimento pelos preciosos ensinamentos legados pelo fundador da Nova Acrópole Internacional, o professor Jorge Angel Livraga, nascido em Buenos Aires em 1930 e falecida em Madrid em 1991. No decorrer da sua vida, realizou vários trabalhos de investigação nas mais diversas áreas de estudo das antigas civilizações, como filósofo, historiador, escritora, arqueóloga, mas, acima de tudo, como fiel discípula da linguagem dos mistérios, soube penetrar neste outro Egito que se abre a sua morada oculta para aqueles que conhecem o caminho e o nome secreto das suas portas invisíveis. Vinculada a uma sabedoria não mutilada pela visão exclusivamente materialista e linear, trouxe para as novas gerações de buscadores da verdade todo um manancial de preciosos ensinamentos que permite abrir novas perspectivas para um melhor entendimento da nossa evolução e do verdadeiro propósito da vida. Para além de numerosas expedições realizadas no Egito, o professor Jorge Angel Livraga deixou para a posteridade vários escritos, resumos de conferências, artigos de revista e inúmeros livros, de onde irei extrair algumas notas que nos irão guiar no caminho que nos levará a penetrar novamente na alma desta terra amada pelos homens e pelos deuses e que ainda hoje continua a transmitir-nos o seu alento de eternidade. Ao percorrer alguns símbolos do Antigo Egito, vamos poder redescobrir a presença do Eterno que perdura no interior de cada imagem e de cada hieroglifo. Verdadeiras pegadas de luz e de alma que o professor Jorge Angel Livraga nos deixou como ofrenda para levantar um pequeno véu sobre o nosso próprio mistério. Pelo seu conteúdo espiritual e por ter sido o pai de quase todas as formas culturais e religiosas do Ocidente, o Egito sempre foi identificado com o mistério, com o enigma, com a profundidade espiritual. O próprio nome não é de origem egípcia, mas grega. Egito, a Egiptos, e indica o oculto, o escondido. Os seus antigos habitantes não lhe chamavam Egito, designavam-no com uma palavra curta e sonora, Kuma, o país de Kuma, Kemu ou de Kema. A tradução destes vocábulos egípcios é difícil de fazer. Aparentemente significa o vermelho, o queimado, o ígneo. E talvez por isso que, posteriormente, os gregos nomearam os monumentos egípcios mais importantes como a pirâmide, ou seja, figura em forma de fogo, figura em forma de chama. Toda a arte egípcia é hierática, toda a arte egípcia é sagrada. Mesmo na arte cotidiana, mesmo quando se refere às pequenas coisas, todas as figuras estão idealizadas, estão impregnadas por um espírito de vida. Quando vemos dançarinas, quando vemos pessoas que servem a uma mesa, vamos ver uma harmonia em tudo. Vamos ver um impulso espiritual que faz com que não vejamos as coisas simplesmente como entes materiais, mas como algo que faz parte de toda uma harmonia do universo, do grande mistério que nos penetra a todos. Vamos observar, por exemplo, que as cores e as formas
estão perfeitamente em concordância e que aqueles que criticavam a arte egípcia, dizendo que carecia de três dimensões, que carecia de perspectiva, cometeram um grande erro. O que acontece é que se encontrava perante uma arte hierática, perante uma arte simbólica. Se nós vemos uma figura egípcia de qualquer dos períodos pintados numa parede, vamos notar que não existe um naturalismo propriamente dito, mas que provavelmente o olho está de frente, o rosto de lado, o peito está de frente, o torso tem uma inclinação completamente antinatural, as pernas estão de lado, porém, tudo isso não provém de uma incapacidade do Egito para fazer a arte natural, mas antes pelo facto de eles considerarem que a figura humana era quase irrepresentável. Por isso havia que transformá-la em elemento geométrico, em elementos de relação que pudessem realçar o mistério que subjaga na natureza humana. O egípcio já conhecia as medidas órico, conhecia as relações órico nas partes do corpo humano e, mediante um sistema de quadrículas, podia torná-las grandes imagens pequenas e as pequenas em grande. Agora vamos interpretar dois elementos muito significativos da sua arquitetura sagrada, a coluna e a escada. No templo de Amon, na sua sala hipostila, vemos o símbolo das colunas com as suas expressões de abertura no alto. Os homens da antiguidade diziam que as colunas deviam ser como os homens, que se abrem somente quando estão em contacto com o superior, que se abre e floresce desde abaixo até acima. No templo de Hatshepsut, cavado na rocha, encontramos um sistema de rampa e sistema de escada. De maneira simplista, foi dito que as rampas serviam para subir os carros, mas, desde o ponto de vista simbólico, tinha outro significado. As rampas serviam para que os homens comuns subissem, e, pelo contrário, as escadas eram para onde subia os homens não comuns, os homens que podiam dar passos verticais, que podiam levantar o pé. Dentro do simbolismo egípcio, a escada significa a relação de união entre o céu e a terra, ou seja, a deusa Isis. Para os egípcios, o Nilo tinha um sentido não somente místico, mas também espiritual. Para os egípcios, o Nilo, tal como acontece nos dias de hoje na Índia com o Ganges, a mãe Ganga, tinha um significado e um sentido. Vinha desde o alto e ia para baixo. Corria sempre e levava a fertilidade. Existia um Nilo terrestre e existia um Nilo celeste. O Nilo terrestre ia pelo país de Quema, ou seja, pelo Egito. O Nilo celeste, pelo contrário, corria pela Amenti e levava a barca de milhões de anos. Há uma divindade que nos chega desde aqueles tempos, muito pouco conhecida no Egito histórico, cujo nome se perdeu. É um caracol terrestre, que aparece por vezes esculpido em alguma das cavernas próximas de Abidos. O caracol é emblema do tempo e da intuição, o animal que tem olho afastado da cabeça,
a intuição, o conhecimento obtido por cima das coisas mentais. Outro dos antigos emblemas é o escaravelho, Kepri, como o denominaria posteriormente, e que apresenta uma simbologia dupla. Quando está com as asas recolhidas, significa o discípulo, a vida que ainda não floresceu numa difícil escola de dor e de superação. O discípulo tem que de sair esforçando para começar a estirar os seus elitros, pouco a pouco, até chegar a movê-las com rapidez. E então, esta massa pesada, apegada à areia, este animal que se arrastava, deixando as suas marcas, como se fosse garra no sol, levanta-se e converte-se em Kepri. Relacionado com o deus Amon, o disco solar alado, o senhor dos pórticos, o senhor do horizonte. Recordarão certamente que o escaravelho é o símbolo da ressurreição. O escaravelho, com as suas asas dobradas, representa o homem com potencialidade, mas sem ato. Quanto o escaravelho está com as asas abertas, representa o homem que chegou ao ato místico. Em si, o escaravelho, geralmente da esmeralda ou do ouro, ele é colocado no peito do defunto, no lugar do coração, em representação do outro coração, ou metafísica, que seguiria esvoaçando para além dos portais da morte. O egípcio tinha o conceito de que quando o homem morria, chegava a uma espécie de purgatório, um lugar de prova que era a Duat, onde existia uma série de formas adversas, como a serpente Apat, a serpente dos círculos, a que nos faz caminhar e voltar sempre ao mesmo lugar, as que nos devora quando temos medos. E para além do Haduat, do lugar das provas, estava a mente, o mundo que estava representado por um quadrado mágico, onde as pedras não se desgastam, onde os metais não se oxidam, onde os homens não envelhecem. E aquelas que tinham podido chegar a este cume da sua própria evolução espiritual, já não regressava a esta terra e estava no Azura, ou seja, estava no Nilo, que significa Azura, estava no Rio Celeste, que unia uma ponta com a outra, continuidade que chamamos eternidade, que com a nossa pequena mente chamamos eternidade, ao que é uma grande continuidade. Também os antigos egípcios acreditavam que os homens podiam reencarnar. Todo homem, quando morria, tinha uma prova que transcorria no Aduat. O Aduat, espécie de purgatório, ele era um lugar onde se pesava o coração do defunto, numa balança, e que se fazia uma série de perguntas, às quais devia responder. Aqueles que eram suficientemente subtis podia chegar ao Amenti, ou seja, a terra de Amon, o lugar mágico, onde cada encontrava o que queria encontrar, o lugar maravilhoso onde o lótus jamais se fez, onde os barcos nunca se afundam. Porém, aquele que não tinha esta força espiritual ficava retida na ânsia de voltar à terra,
não podia passar o aduato, tendo que regressar outra vez a experiências terrenas. Os egípcios, então, dividiam o corpo físico e parafísico do homem em 7 elementos. Destes 7 elementos, dizia que o mais baixo era o corpo físico, depois o corpo vital, seguido de um corpo psicológico e depois um corpo mental concreto, o inferior, seguido de um corpo mental superior, depois um corpo intuitivo e finalmente Atmu Osíris, que era o espírito puro. Estes 7 corpos não estão separados, como pode ser as camadas de uma cebola, mas interpenetrados, de tal maneira que poderíamos dividi-los em 2 grandes grupos, embarcando os 4 corpos inferiores com um quadrado e os 3 superiores com um triângulo, com o qual ficamos com uma visão lateral da pirâmide, com um quaternário como base, ou seja, a parte terrestre, e a lateralização triangular dos elementos ígneos, dos elementos espirituais. O símbolo hieroglífico da vida depois da morte, da perduração da vida, ele é o pássaro Bennu, que não é outra que a ave fênix dos gregos. O pássaro Bennu, ele é parecida com o ibis, uma espécie de garça que tinha a particularidade de não ter coração, tinha um vazio dentro do peito. No mito, quando esta ave se transformava em chama, queimava-se, consumia-se, desaparecia, mas ao ter um vazio dentro do peito, não podia consumir esse coração invisível, o famoso escaravelho de esmeralda que ele tinha no peito. De tal maneira, esse escaravelho voltava a causar a ressurreição da alma Bennu, uma e outra vez. Este é o símbolo da reencarnação humana. Tudo aquilo que se pode tocar, que se pode prender, tudo aquilo que se pode sentir de forma psicológica, tudo isso pode ser destruído aqui e agora. Tudo aquilo que não se pode tocar, prender ou sentir de forma psicológica, tudo isso forma o coração da árvore Bennu. Isso é a única coisa que pode transcender. O Ka do rei Hor, esta é uma representação do duplo psíquico do morto. Está com os olhos abertos numa expressão de assombro perante o desconhecido. Acaba de morrer e encontra-se do outro lado das coisas. O deus Anubis é o grande deus da libertação, o chacal que conhece os caminhos escondidos da montanha ocidental. Anubis é representada com a cor azul e também a cor verde, mas o laço vermelho da vida acompanha-o quando está representado ao motivo de ressurreição, por exemplo, inclinado sobre um cadáver. Aqui está Anubis como o por alto, o que abre os caminhos, ou seja, o condutor das almas que está a oficiar sobre o cadáver de Osíris, está a ressuscitá-lo. Veja as vendas que sustenta
e retém a múmia, e de que maneira ele se inclina no mundo de campainha e cola, para que o defunto possa içar-se do seu leito funerário. A ressurreição também está aparentada com as barcas funerárias. Estas barcas eram o símbolo de desembarcação que podia ir através da morte da vida, ou seja, o símbolo de veículo mais subtil que podia levar-nos através do tempo quando morrêssemos. Nestas barcas, a remadora e há um falcão. O falcão é o que maneja o timão da barca, para que este não se perca. Também representa a alma do homem. A esfinge é um símbolo milenar a qual se lhe atribui uma antiguidade maior do que 11.000 anos. Representa os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Este configura um animal com garra de leão, corpo de touro e asas de águia, que teria sido derrubado, segundo uma antiga tradição, tinha sobre a cabeça humana um espelho de ouro que servia para refletir o primeiro raio do amanhecer. Diz outra tradição que esta esfinge do Vale de Gizeh molhava suas patas nas águas do mar, o que significa que já estava construída quando o deserto do Saara não existia. Na atualidade, está a ser investigado algum resto marinho que foram encontrados perto da esfinge. A esfinge tem significados internos muito importantes e, como símbolo, é talvez o mais completo de todos. Na sua chave física, assinala claramente a evolução das formas que, no nosso período atual, culminam e cristaliza-se na forma humana. Por isso, a parte humana está colocada em destaque, modelando a cabeça, o ponto mais belo e mais alto. Também nos fala da unidade de toda a natureza e das diferentes aparências da vida humana. Tomando um determinado aspecto da sua chave psicológica, ele demonstra de que maneira uma força única, subtil, interpenetra todo o corpo da natureza e trespassa o conjunto dos reinos horizontais, para elevar-se gloriosamente na poderosa verticalidade das suas asas misticamente emplumadas, que são uma esperança e uma recordação do céu. A representação do olho de Horus, como podemos ver, é feita de ouro, mas tem incrustados os olhos com pasta de vidro negra e uma espécie de pasta mais clara, o lápis lazuli. Aparece com uma grande lágrima que cai do olho, porque no Antigo Egito, Horus era considerada aquelas que zela pelos homens. No mito de Osíris, Horus perdeu um dos seus olhos na sua luta contra Sete, a fim de recuperar a estabilidade da terra e do céu. E ao ver como eram os homens, esta olha chorou. Uma tiara com aplicação de flor. No Antigo Egito, flor e perfume eram muito valorizados, como ainda o são hoje. No Assuã, frente à Elefantina,
Há perfumistas que continuam a fazer fragrância, misturando-as segundo antigas tradições. É óbvio, neste rico país, tiveram grande importância as flores, os perfumes, a beleza, a vida. Quero destacar isso porque, geralmente, quando falamos sobre o Egito, sempre nos lembramos da parte funerárias, múmias, enfim, etc. Parece que os egípcios viviam apenas para morrer. Não. Os egípcios também gostavam da vida e do amor, como todos nós. Tanto em si que se gostava de adorná-la, de se perfumá-la ou de oferecer a amigos pequenas borboletas de ouros, objeto precioso, e de forma alguma isso tem algo de nefasto ou triste. Ele é simplesmente um povo que não temia a morte e procurava conhecê-la tanto quanto a vida. Aqui temos um grande vaso de alabastro. Os egípcios muitas vezes representavam a vida e o universo como se fosse um vaso imanente de água sagrada do Nilo. Embaixo, 2 ouros, com aspecto de andorinha, com a cabeça coroados pelos círculos de Ra, estão a protegê-la o símbolo do cartucho do faraó, onde se vê o escaravelho, o símbolo da ressurreição. No túmulo de Tutankhamon foram encontrados vasos de alabastre com figura gravada no interior, que são apenas visíveis quando se acende uma lâmpada ou uma vela dentro. Este representa a imagem do homem que, ao acender a sua luz espiritual, torna-se transparente e mostra os seus poderes escondidos, os seus deuses interiores. Outro objeto importante é a máscara ou capacete de ouro. Tem as suas próprias características e no rosto nota-se um sorriso e feição juvenis. Se passarmos a vista rapidamente desde o primeiro ataúde até a máscara, parece-nos que o faraó sorria e se rejuvenesce, tendo estes efeitos muito habilmente conseguido um claro sentido espiritual que coincide com as crenças egípcias de que a morte oferece a oportunidade de enobrecer a alma e fazê-la continuamente jovem. Este é o famoso escriba do Louvre. O escriba é também uma forma do Deus Thoth, Deus da sabedoria. O facto extraordinário desta figura, que é de pedra policromada, são os seus olhos. Os seus olhos extraordinários estão feitos de pasta de vidro e a parte central é de cristal, o que faz com que tenha um olhar perdido no além. É o escribo o que recebe a palavra, o que a deixa escrita, o que a vai transmitir através dos séculos. O seu olhar está completamente perdido e é abstrato. Com este profundíssimo olhar dos escribos, terminamos a nossa breve viagem pela antiguíssima terra sagrada do Kuma, o Kema, a terra vermelha, ou terra queimada, com um desejo que estes breves, mas preciosos ensinamentos
do professor Jorge Angeli Vraga sobre o Antigo Egito possa ser úteis para todos nós, como uma oportunidade para o reencontro com aquilo que nunca morre. Porque, como escrevia o professor no seu livro Magia e Religião do Antigo Egito, o Egito foi talvez o único povo que perante a morte cantava, ria e aplaudia abertamente. Era o único povo que considerava que as coisas do mundo não tinham verdadeiro valor, a não ser o sentido de eternidade, de uma eternidade que está para além das mudanças, que está por detrás das coisas e que nos espera a todos.